Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 32, versículos de 1 a 52. Estai atentos, ó céus, eu vou falar, e a terra ouça as palavras de minha boca. Derrame-se como chuva a minha doutrina, espalhe-se como orvalho a minha palavra, como aguaceiro sobre o campos verdejantes, como chuvarada sobre a relva, porque vou proclamar o nome do Senhor, dar glória ao nosso Deus. Ele é o rochedo, perfeita é a sua obra, justos, todos os seus caminhos, é Deus de lealdade, não de iniquidade, ele é justo, ele é reto. Pecaram contra ele, já não são seus filhos, mas raça degenerada, geração perversa, depravada. É assim que agradeceis ao Senhor, povo frívolo e insensato. Não é ele teu pai, teu Criador, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias antigos, considera os anos das gerações passadas. Interroga teu pai e ele te contará, teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividia os povos e dispersava os filhos dos homens, fixou limites aos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Entretanto, a parte do Senhor era o seu povo, Jacó, a porção de sua herança. Em terra deserta o encontrou, entre bramidos de regiões desoladas, e o cercou de cuidados e o acalentou, e o guardou como a menina dos olhos. Tal qual a águia vigilante sobre o ninho, voando sobre os filhotes, ele estendeu as asas e o tomou e o transportou sobre sua plumagem. Só o Senhor foi o seu guia, nenhum outro Deus estava com ele. Fê-lo galgar as alturas da terra, alimentou-o com os frutos do campo, deu-lhe a beber mel da rocha, óleo de pedra duríssima, a manteiga das vacas, o leite das ovelhas, a carne gorda dos cordeiros, dos carneiros de Bazã e dos cabritos, com a fina flor do trigo, e bebeste como vinho puro sangue das uvas. Todavia, Jesurum engordou e recalcitrou. Estás gordo, robusto, vigoroso, e abandonou Deus que o criou, e desprezou o rochedo de sua salvação. Provocaram-lhe os ciúme com deuses estranhos, irritaram-no com abominações, sacrificaram a gênios que não são Deus, a divindades desconhecidas, novas, recém-chegadas, que vossos pais não veneraram. Abandonaste o rochedo que te gerou e esqueceste Deus que te formou. Ao ver tais coisas, o Senhor indignou-se com seus filhos e suas filhas, e disse, vou ocultar-lhes o meu rosto e ver o que lhes sucederá, pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. Excitaram o meu ciúme com coisas que não são Deus, magoaram-me com suas idolatras. Também eu excitarei o seu ciúme com gente que não constitui um povo e os magoarei com uma nação insensata. Sim, acendeu-se o fogo da minha cólera, que arde até o mais profundo da habitação dos mortos, devora a terra e os seus produtos, e consome os fundamentos das montanhas. Acumularei desgraça sobre eles, contra eles esgotarei minhas flechas. Serão extenuados pela fome, devorados pela febre e pela peste mortal. Incitarei contra eles o dente das feras e o veneno dos animais que rastejam pelo chão. Fora, a espada a semear a orfandade, dentro, um pavor de estarrecer tanto o adolescente como a jovem, tanto o menino de peito como o ancião. Eu teria prometido reduzi-los a pó, apagar sua lembrança do meio dos homens. Caso não temesse, favorecer os insultos do inimigo, e que seus adversários, iludindo-se, viessem a exclamar, poderosa é a nossa mão, não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque é uma nação insensata, desprovida de inteligência. Se fossem sábios, compreenderiam, e discerniriam aquilo que os espera. Como poderiam um só homem perseguir 1000, e 2 pôr em fuga 2000? Se seu rochedo não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregado, porque o rochedo deles não é como o nosso rochedo, disso os nossos inimigos são testemunhas. Suas videiras são das plantações de Sodoma e dos terrenos de Gomorra, suas uvas são venenosas, seus cachos, amargosos. O seu vinho é veneno de serpente, o mais terrível veneno de cobra. Eis uma coisa que está guardada comigo, consignada nos meus segredos. A mim me pertencem a vingança e as represálias, para o instante em que o seu pé resvalar. Porque está próximo o dia da sua ruína e o seu destino se precipita. O Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos, ao vê-los extenuados, desfeitos tanto o escravo como o homem livre. Dirá, onde estão os seus deuses, o rochedo em que confiavam, que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se para vos socorrer, sejam eles vosso abrigo.
Reconhecei agora, eu sou, somente eu sou Deus, e não há outro além de mim. Eu extermino e chamo a vida, eu firo e curo, e não há quem o arranque de minha mão. Levanto a minha mão para o céu e digo, tão certo como eu vivo eternamente, quando afiar a minha espada reluzente e tomar a minha aljava, me vingarei dos meus inimigos e darei a paga aos que me odeiam. Embriagarei de sangue as minhas flechas, minha espada se saciará de carne, do sangue das vítimas e dos prisioneiros, das cabeças dos chefes inimigos. Louvai, ó nações, o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e purificará a sua terra e o seu povo. Moisés, juntamente com Josué, filho de Nun, veio e proferiu todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Quando acabou de proferir todas as palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai os vossos corações a todos os preceitos que hoje vos dou, prescrevei-os a vossos filhos, a fim de que pratiquem cuidadosamente todas as palavras desta lei. Ela não é para vós coisa de menos importância, mas é vossa própria vida. É por ela que prolongareis os vossos dias na terra que ides possuir, depois de passardes o Jordão. Nesse mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, sobe a montanha de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã cuja posse dou aos filhos de Israel. Morrerás sobre essa montanha em que vais subir, e serás reunido aos teus, como teu irmão Arão morreu sobre o monte Hor e foi reunido aos seus. Porque pecastes contra mim no meio dos israelitas, nas águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim, e não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Verás, pois, defronte de ti a terra que darei aos israelitas, mas não entrarás nela,